Um dos personagens mais polêmicos da segunda metade do século XX, com certeza, foi Muammar Gaddafi. Para uns, considerado um assassino, psicopata, patrocinador do terrorismo. E para outros, um herói da tentativa de libertar a África do jugo imperialista do Ocidente. Vou contar nesse vídeo como a história dele realmente é muito mais do que você já ouviu falar. Muammar Gaddafi nasceu em 1942 numa tribo nômade, próximo da cidade de Sirte, no norte da Líbia. De uma família muçulmana, ele aprendeu a ler para poder ler o Alcorão, mas ele era muito capaz, conseguiu entrar na escola, rapidamente se destacou e consegue entrar para a academia militar em Benghazi. Desde cedo, admirava grandes líderes políticos, mas quem se tornou realmente seu ídolo foi o presidente egípcio Nasser, que tinha se tornado presidente do Egito e era extremamente nacionalista e vinha defendendo o pan-arabismo. Chegou inclusive em um certo momento a existir a República Árabe Unida, que juntava Egito e Síria, acabou não dando tão certo, mas o presidente Nasser fez uma série de medidas, entre elas inclusive expulsar os ingleses e franceses do Canal do Suez, nacionalizando para o Egito. Na academia militar, Gaddafi chega ao posto de tenente e, junto com outros oficiais, cria um grupo de jovens oficiais insatisfeitos com o governo do rei Idris I, que era rei da Líbia desde a sua independência. O rei tinha uma péssima reputação no país, era considerado corrupto, completamente subserviente aos interesses ocidentais. Aproveitando uma viagem do rei para um tratamento de saúde, Gaddafi, junto com os seus outros amigos oficiais, fazem um golpe de Estado absolutamente sem sangue. Tomam o poder e criam o Comando Revolucionário. Quem vai comandar esse Comando Revolucionário é o próprio Gaddafi, que inclusive é promovido a coronel. O rei nem chega a voltar para a Líbia e seus parentes tratam de fugir rapidamente. Começa então um novo momento na Líbia. Gaddafi tinha apenas 26 anos em setembro de 69, quando então se torna o líder único da Líbia. Pouco depois de Gaddafi se tornar o líder da Líbia, morre o egípcio Nasser, repentinamente, e com isso desaparece esse grande líder que Gaddafi tinha como meta. E ele decide então tomar para si a herança do pan-arabismo e decide que vai trabalhar firmemente para essa união do mundo árabe. Essa tentativa de criar um pan-arabismo não prospera e Gaddafi então decide abandonar essa ideia, diz inclusive que o mundo árabe acabou e decide trabalhar pelo pan-africanismo. Nesse momento ele muda o nome do país, que chamava-se República Popular Árabe da Líbia, e passa a se chamar Jamaíra Árabe Popular Socialista da Líbia. E ele publica o famoso Livro Verde. Assim como Mao fez o seu Livro Vermelho, Gaddafi faz o seu Livro Verde, onde ele apresenta a sua proposta de um novo modelo de governo, rejeitando tanto o capitalismo do Ocidente quanto as ditaduras marxistas comunistas. Ele diz que não podemos aceitar a exploração capitalista, as diferenças sociais, mas também não podemos aceitar a ditadura que todos os regimes marxistas comunistas acabam impondo à sua população. Ele cria uma terceira teoria universal. É uma mistura um pouco de um capitalismo bem liberal com um socialismo de igualdade social, com uma mistura, uma pitadinha da religião árabe. Se você for ler o livro, vai ver que é meio confuso, mas o espírito era esse, ou seja, aproximar as classes sociais e não ter uma ditadura. Ele também diz que a democracia ocidental não funciona porque ela tem muitas etapas burocráticas e que a democracia tem que ser algo direto. Então ele estabelece 187 conselhos regionais, esses conselhos vão ser eleitos pela própria população e, portanto, estão próximos, e esses conselhos 187 elegem representantes que participam desse grande congresso que vai então decidir sobre os destinos do país. Na prática, esse grande congresso vai apenas ratificar as decisões do próprio Gaddafi. Ele impõe uma ditadura no seu país, mas é importante dizer, primeiro, o lado positivo. Gaddafi nacionaliza completamente a exploração do petróleo e do gás da Líbia, o que torna a Líbia o primeiro país em desenvolvimento a ter controle total da exploração de petróleo do seu próprio país. Isso vai fazer com que a Líbia passe a ter receitas extraordinárias, muito dinheiro. Ao contrário de outros ditadores africanos, Gaddafi, claro, vai enriquecer muito, mas vai utilizar muito desse dinheiro para melhorar a vida da população. Ele vai fazer uma série de obras de infraestrutura, vai construir estradas, vai construir casas, vai construir canais de irrigação, enfim, uma série de benefícios para a população. A produção de petróleo
também implica em muita geração de emprego. Além de nacionalizar toda a exploração do petróleo, ele também toma as terras que pertenciam à antiga família real e distribui essas terras entre camponeses que trabalhavam na terra. Isso vai gerar um enriquecimento da população e uma melhoria das condições. Para vocês terem uma ideia, durante o período de governo do Gaddafi, ele levou a taxa de alfabetização de 10% em 69 a 88% em 2011. Ele melhorou a expectativa de vida da população de 57 anos para 74 anos. Em 2010, o PIB per capita da população líbia era de 12 mil dólares, muito maior que qualquer país da África e maior, inclusive, do que de vários países da Europa. Era também o único país da África a ter um IDH positivo. Portanto, mostra que Gaddafi, sim, tinha seus defeitos, que eu vou contar daqui a pouco, mas foi um ditador que teve uma atitude muito diferente e que realmente melhorou a vida de boa parte da população. De outro lado, nos anos 70, ele decidiu financiar e apoiar uma série de grupos terroristas. Por exemplo, repassou 3 milhões de dólares para o líder do IRA, Thomas McNaughton, que foi comprovadamente e que acabou sendo preso, mas o que realmente mudou a imagem de Gaddafi para o mundo foi um voo da Pan Am que levantou de Londres com destino aos Estados Unidos e quando passava por cima da pequena cidade de Lockerbie, na Escócia, explodiu. Havia uma mala com fortíssimos explosivos, esse avião explodiu, matando as 270 pessoas que estavam a bordo, entre passageiros e tripulantes, e mais 11 pessoas que estavam em terra na hora que os destroços caíram sobre aquela cidade. Foi uma tragédia, todas as investigações apontaram que haviam sido líbios que colocaram essas bombas no avião. Gaddafi sempre negou, mas anos depois ele acabou indenizando as famílias das vítimas que estavam nesse avião. Pouco tempo depois, um avião da UTA, operado pela França, também explodiu sobre o Níger, causando a morte de 150 pessoas. Novamente, Gaddafi negou, mas o governo da França prendeu 6 líbios que foram julgados e condenados por terem colocado os explosivos nesse avião. Gaddafi também, anos depois, indenizou em $1 milhão para cada uma das famílias das vítimas desse atentado. Negava ter feito, mas indenizou as pessoas. Aí nos anos 70, embora Gaddafi falasse em panafricanismo, as tropas líbias invadiram o país vizinho Chad e durante 3 anos ficou essa guerra intermitente até que forças da França e dos Estados Unidos ajudaram o Chad e Gaddafi sossegou. Ele também promoveu uma guerra de 4 dias contra o Egito, também uma guerra pouco útil, e quando Idi Amin Dada inventou de atacar a Tanzânia, tem um vídeo sobre Idi Amin Dada aqui no canal, se você não assistiu ainda pode assistir. Quando Idi Amin Dada decidiu invadir a Tanzânia, ele enviou forças, soldados da Líbia para ajudar nessa estupidez. Quando a Tanzânia revidou invadindo Uganda, o que fez inclusive Idi Amin fugir de Uganda, cerca de 700 soldados líbios foram mortos nessa aventura irresponsável. Um outro exemplo trágico foi em 1996, quando cerca de 1.200 prisioneiros que estavam na prisão de Abu Salim foram massacrados pelas forças secretas do governo de Gaddafi. Os policiais chegavam nas prisões, abriam as portas da cela, jogavam granadas dentro e os poucos que conseguiam sair eram fuzilados tentando fugir. Foi um massacre horrível que nunca se explicou muito bem, mas que mais uma vez manchou a imagem de Gaddafi. Voltando ao pan-africanismo, Gaddafi apoiou muitos países africanos com investimentos nesses países, investimentos em infraestrutura, e foi a força motriz para a criação da União Africana. Inclusive, vários países da África mais pobres que não podiam pagar a taxa de adesão, Gaddafi pagou por eles. Na União Africana, ele propôs a criação de um banco central único e inclusive da criação de uma União Africana de fato, em que todos os países não tivessem mais passaportes, tivessem aduanas liberadas e que tivessem uma única moeda. Ele investiu 300 milhões de dólares para criar um programa regional de comunicação via satélite africano. Isso foi fundamental porque os países africanos puderam passar a usar esses satélites e parar de usar os satélites ocidentais. Isso gerou para todos os países africanos somados uma economia de cerca de 400 milhões de dólares por ano. Você pode imaginar o quanto que os países ocidentais ficaram felizes com essa benevolência de Gaddafi. Ele seguiu apoiando recursos para vários países africanos, especialmente os países mais próximos ali da região do Sahel, próximo do Saara, para a criação de hotéis, para a criação de indústrias, para a criação de empresas de telefonia, para tentar ajudar esses países a cortarem os seus laços sobre a exploração das empresas europeias. Em 2010, ele anunciou um plano para criar uma nova moeda que seria lastreada em ouro e prata. A Líbia tinha reservas que se estima
na ordem de 170 bilhões de dólares em ouro e prata. Portanto, essa moeda seria forte e esta moeda permitiria que os 12 países africanos que até hoje são obrigados pela França a usar o franco CFA se libertassem disso. Tem um programa aqui no canal em que eu falo do imperialismo do século XXI. Vá lá eu explico melhor, mas eu vou aqui rapidamente falar. Esses 12 países foram colônias francesas, que nos anos 50 a França libertou com a condição de que eles permanecessem usando a moeda franco CFA, uma moeda que funciona só para esses países e que só pode ser trocada pelo franco. E esses países têm que deixar 50% das suas reservas financeiras no Banco Central da França. Ficam totalmente dependentes da França, tanto que são os principais setores das economias desses países estão na mão de empresas francesas. Pois bem, se Gaddafi criasse essa moeda e esses países passassem a usar essa moeda, esse poder enorme que a França tem sobre esses países terminaria. Seria um baque para a economia francesa brutal. Estima-se que cerca de 25% da economia francesa depende desse dinheiro que está depositado na França e da exploração desses países pelas empresas francesas. Pois bem, Gaddafi anunciou esse plano de criar essa moeda, de mudar a lógica de funcionamento financeira da África. Em 2010, um homem na Tunísia decidiu pôr fogo no próprio corpo para protestar contra o governo e a terrível situação da população. A morte desse homem incendiou a Tunísia, levou a população a grandes manifestações que acabaram derrubando o governo daquele presidente corrupto e autoritário. E aí a mídia ocidental rapidamente decidiu chamar esse movimento de Primavera Árabe. Aproveitando esse nome bonito e aproveitando esse olhar para o mundo árabe, algumas forças, especialmente do Catar, provocaram também uma série de revoltas no Egito. Todo mundo ouviu falar das lindas revoltas populares do Egito contra o ditador Mubarak, que acabaram derrubando também o presidente Mubarak. E, se você se lembra bem, tudo que a gente viu sobre a revolta árabe, sobre a primavera árabe do Egito, foi através da TV Qatari, Al Jazeera, que se tornou muito famosa por corajosamente mostrar o povo reagindo contra a ditadura. Pois bem, em 2011, começa uma revolta popular na Líbia, que rapidamente também foi chamada de Primavera Árabe dentro deste movimento. Esse movimento começou no norte da Líbia, na região da Cirenaica. O que causa estranheza é quando se observa como era organizado esse movimento e a quantidade de armas que essas pessoas pacíficas, já tinham. A cobertura, de novo, da TV Al Jazeera mostrava para o mundo, de outro lado, repressões violentas do governo de Gaddafi. E rapidamente, as TVs do mundo ocidental passaram a mostrar como Gaddafi, aquele homem que realmente tinha um passado que o condenava, afinal de contas tinha financiado explosão de aviões, atentados em aeroportos, tinha mandado matar 1.200 prisioneiros numa cadeia, realmente tinha um passado ruim e isso foi utilizado. A Al Jazeera produzia as imagens e as TVs europeias e americanas reproduziam. Esse movimento foi se expandindo, como eu disse, esses manifestantes pacíficos tinham muitas armas, foram tomando cidades ao redor da região da Cirenaica e Gaddafi então decide mandar revidar. Manda seu exército, o exército enfrenta, uma série de pessoas morre, e aí Gaddafi decide que vai mandar a sua força aérea para resolver o problema. Nesse meio tempo, os rebeldes haviam criado o CNT, o Conselho Nacional de Transição, ou seja, já estavam dando por certo que tomariam o poder. Esse CNT se reúne com representantes do Catar e da França e assinam um documento de parceria. E aí os rebeldes pedem que a Europa os auxilie. Quando então Gaddafi está para disparar o ataque maciço que realmente vai liquidar a oposição, a Líbia sofre um bombardeio brutal por parte dos Estados Unidos e da OTAN. Os Estados Unidos, inclusive, lançou uma operação contra a Líbia, Operação Odyssey Dawn, que disparou 1.600 mísseis na Líbia. Toda a força aérea de Gaddafi foi destruída, boa parte do seu exército foi destruído, as condições, inclusive, de defesa foram destruídas. Gaddafi tem que fugir da cidade de Trípoli, vai para o deserto com um comboio. Drones americanos localizam esse comboio, disparam contra o comboio, destroem boa parte dele. Gaddafi tem então que sair correndo pelo deserto para se esconder, mas com o drone o acompanhando, os rebeldes localizam Gaddafi e acontece uma cena lamentável que foi filmada e exibida e que obviamente eu não vou mostrar aqui no canal, em que Gaddafi é encontrado num buraco, arrastado para fora, estuprado e morto sumariamente no local. E aí a gente avalia a construção de uma narrativa. Por quê? A França precisava eliminar o Gaddafi porque senão o Gaddafi ia acabar com a moeda e com a exploração nas 12 colônias. A França, os Estados Unidos e a Inglaterra
e o Catar queriam explorar as reservas de petróleo e de gás natural da Líbia, porque isso tinha um valor gigantesco. E eles sabiam que com o Gaddafi vivo isso seria impossível. Com a fim de Gaddafi, o que aconteceu na Líbia? Deixou de ser um país. Desde 2011, a Líbia é uma confusão. Por quê? Gaddafi conseguia manter unido aquele país. A sua morte fez com que, claro, houvesse um primeiro governo, mas em diversas regiões da Líbia hoje você tem pequenos senhores da guerra que comandam a sua própria região. Essa anarquia, inclusive, permitiu a entrada na Líbia do ISIS e da Al-Qaeda. Existe uma parte da Líbia dominada pelo ISIS ainda e uma parte dominada pela Al-Qaeda. É um país caótico, um país cuja economia foi destruída e que hoje está sendo explorado por esses países que organizaram a deposição de Gaddafi sobre a alegação de que ele estava sendo cruel com seu próprio povo. Veja, Gaddafi ia mandar os aviões destruírem a oposição, que lá, os revoltosos que estavam no norte da Líbia. E aí, por motivo humanitário, os Estados Unidos, a OTAN, a Inglaterra e a França atacaram só os Estados Unidos 1.600 mísseis. Eu pergunto para você por que poucos anos depois, quando a Síria começou a promover ataques, inclusive usando armas químicas contra a sua própria população, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra não fizeram nada. Tanto que na Síria, o país continua em guerra civil, milhões de sírios emigraram para a Europa, né? É uma das tragédias do século XXI, a imigração em massa de sírios fugindo daquela tragédia, e aí ninguém dispara tiro, ninguém dispara míssil e ninguém diz que o monstro que governa a Síria precisa ser derrubado. Eu fiz questão de contar essa história, de um lado pelo caráter esquisito do Gaddafi, mas de outro por causa dessa narrativa que se criou para derrubar um ditador, sem a menor sombra de dúvida, um homem cruel, sem a menor sombra de dúvida, mas um dos poucos ditadores que havia usado a riqueza do país para melhorar a vida da sua própria população e que tinha planos generosos de dar para países africanos mais autonomia em relação às potências europeias. Quando mexe com o dinheiro, narrativas se constroem para justificar as maiores barbaridades.